Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo de dicas da Lighting-Bits. E no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês para que serve e como utilizar essas teclas, esses arrobas perto dos encoders de vocês aí. Então, o arroba A, o arroba B e o arroba C que estão diretamente relacionados ao encoder A, B e C. Certo, então se eu tiver no meu console, né, tanto uma Titan Mobile, quanto uma Arena, quanto uma Safira, elas têm essas teclas perto dos encoders. Se eu tiver no meu computador, eu vou precisar selecionar algum aparelho, e aqui ó, aparece o meu encoder e o nome do atributo. Se eu clicar em cima do nome aqui, que fica em cima do valor, aí sim ele vai ter as mesmas opções que eu teria se eu estivesse utilizando aí o console em si. Por exemplo, se eu selecionar aqui, ó, ele vai fazer a seleção para mim como se eu estivesse selecionando a partir do meu mobile. Então, vejam só, aqui eu estou em pan, pan. Aqui eu clico em tilt, tilt. Então, essa interface aqui serve para poder simular para mim o que seria dentro do console. Certo? Sendo assim, quando eu clico e seleciono um desses dois atributos, ele aparece para mim estas opções. Touch, Locate, Release, Off, On e Freeze. Para que servem essas funções? Bom, vamos começar pelo touch. O touch vai fazer com que o valor que eu tenho selecionado se transforme em um valor ativo. Então vejam só, pan e tilt agora não são valores ativos dentro do meu programador. Então ele está aqui, tá selecionado, mas não é um valor ativo. No momento que eu clico em touch, esse touch vai fazer com que o valor que eu tenho nesse momento, ele vai ler esse valor, vai transformar no valor ativo, mas não vai alterá-lo. Então é como se eu tivesse simplesmente tocado nesse valor. Então touch, pronto. Aí ele seleciona, mais uma vez aqui agora para o tilt, touch, e ele transforma no valor ativo. Mesma coisa eu poderia fazer, por exemplo, para o dimmer. Eu clicar em touch, clico nele, clico em touch, ele vai transformar o meu dimmer em 0 como um valor ativo. E aí eu poderia utilizar esse valor agora como valor ativo dentro do meu programador. Vou carregar agora uma cena. Por exemplo, essa daqui. Vou selecionar meus bins do chão, por exemplo. Vejam só, eles estão com valor de 10%. Se eu clico aqui e clico em touch, agora eu consigo utilizar esse valor de 10% como um valor ativo. Certo, próximo. Então, mais uma vez eu seleciono meu bin do chão, clico aqui. Então eu tenho o touch, eu também tenho o locate, onde ele vai levar então este atributo selecionado, né, dimmer, para o valor de locate dele, no caso 0,44%, ou poderia ser qualquer outro valor. Então clicando aqui, ele vai assumir o valor de locate que eu defini. Clear, clear, ok. Então, por exemplo, eu tenho aqui os meus bins do chão, eu vou até color, seleciono uma das cores, por exemplo aqui o magenta, coloco o locate, ele vai assumir o valor de locate. Locate, locate e locate. Para os três atributos, eles vão assumir agora o valor de locate. Certo? Vou voltar agora para o meu bin chão. Coloquei aqui para pan, vou selecionar. Então, eu já mostrei para vocês. Touch, locate, release. Off, eu falei sobre a tecla off, né, no vídeo anterior. É exatamente a mesma coisa. Ele define o valor de off para aquela cena ou para aquele valor. O on é para religar o valor anterior ao off. Então, o que eu desliguei com off, eu consigo religar com o on. E o freeze, ele vai congelar o valor atual do meu atributo. Então, se eu coloco, por exemplo, aqui para tilt, um freeze, e também para pan, um freeze, então os dois estão frozen, né? Os dois agora estão congelados, dou clear. Vou selecionar aqui, por exemplo, meus aparelhos, e eu não consigo manusear o pan e o tilt, eu consigo deixar ele como um valor fixo, por exemplo. Poderia ser útil, por exemplo, para que eu pudesse congelar um valor de dimmer. Então agora no meu aparelho, ó, bin teto, eu vou selecionar pan, freeze, tilt, freeze, intensity, frozen. Então, o que isso faria? Faria que quando eu desse um release, release, os valores de pan, tilt e dimmer desses aparelhos fiquem congelados. Então, release, release. E agora, ó, todos os outros atributos voltam ao normal, porém, os atributos de pan, tilt e dimmer desses aparelhos continuam congelados aí, onde eu defini que seria o freeze deles. E claro, né, se em algum momento eu quiser descongelar esses atributos, basta selecionar aqui o meu aparelho, e aí eu vou até o atributo, clico, mais uma vez, né, utilizando o arroba ou clico diretamente em cima do atributo, eu vou clicar em Unfreeze, para poder descongelar, né, os atributos que foram congelados anteriormente. Então, facilmente eu consigo aí dar um freeze ou congelar os atributos de forma individual. Por último, eu poderia também utilizar, por exemplo, colocar aqui meus wash teto, colocar um valor para eles, mas para poder colocar esse valor, eu poderia simplesmente utilizar o arroba, né? Clicando aqui no dimmer, vou em Select Function e seleciono um valor aí de 0, 25, 50, 75 ou 100%. Por exemplo, eu quero 50% e rapidamente aí utilizando o arroba, né, a mesma função, eu poderia definir um valor aqui para ele, tanto para dimmer quanto para qualquer outro atributo.
Bom, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Até a próxima. Tchau, tchau.